Olá, mochilers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Moda na Mochila. Eu sou a Mariana Lima, fundadora dessa comunidade, que é a única que conecta profissionais de moda mundo afora e ensina vocabulário de moda em inglês. Hoje você vai ouvir a trajetória da gaúcha Aniele Erickson. A Annie é uma super mochiler. Ela fala 5 línguas diferentes, incluindo o chinês. Já conheceu mais de 40 países, morou na China e no Vietnã e hoje tem base no Canadá. Atualmente, ela atua como Technical Developer na Lululemon, que é uma das marcas mais valiosas do mundo. Antes de ser recrutada pela Lulu, ela trabalhou por mais de 10 anos na Renner, onde cresceu junto com essa potência nacional e passou por diferentes setores, como design, supply chain e desenvolvimento de produtos importados. Hoje, a Annie vai compartilhar com a gente os maiores aprendizados da sua trajetória em 3 continentes diferentes e também diversos vocabulários de moda em inglês com foco em Technical Development. Annie, bem-vinda à Moda na Mochila. Oi, Mari. Oi, pessoal. Tô muito feliz de estar aqui. A gente sempre falou de poder conversar, então eu tô muito feliz que aconteceu. Eu quero deixar um agradecimento especial também à Amanda Knoll, que nos conectou. Então, Amanda, um beijo grande, muito obrigada por essa conexão tão valiosa. Eu também quero agradecer a companhia em Toronto, que foi muito legal, e também agradecer a Amandinha, que foi a nossa conexão aí, então muito obrigada. Desde que eu te conheci, eu fiquei super impressionada com a tua trajetória. Desde o Brasil, né, você cresceu no nosso mercado nacional e depois teve essa oportunidade de morar na Ásia e também se mudar para o Canadá, né? Então a gente tem algumas coisas em comum na nossa história. Eu fiquei super impressionada também pelo jeito como você sempre se adapta aos países que você mora, principalmente pelo aprendizado da língua, né? São poucas pessoas que ousam aprender o chinês e você se dedicou aí. Eu percebo que você gosta muito de aprender línguas novas, então gosto muito disso na sua trajetória também. E então acho que vai ser um episódio muito incrível, cheio aí de inspiração pra galera. E eu queria começar lá desde o início, Annie. Conta pra gente como que você decidiu estudar moda. Teve alguém que te inspirou? Como que era o mercado da tua cidade, lá de Novo Hamburgo? Então, eu na verdade sou de Camaquã, que é umas 3 horas mais ou menos de carro de Novo Hamburgo, mas eu estudei realmente em Novo Hamburgo. Eu acho que até o que tu falou, Mari, de adaptação, eu acho que é a minha palavra-chave da vida mesmo. Mas é uma coisa que assim foi acontecendo muito naturalmente, eu nunca planejei nada, as coisas foram acontecendo e eu fui embarcando em tudo que ia aparecendo pra mim. Na verdade, eu lembro que eu tenho 35, eu comecei a escutar sobre moda quando eu tava no começando o 2º grau ali, com 14 anos, e aí eu falei pros meus pais que eu queria muito estudar. E minha mãe, não, você vai passar, ela vai fazer direito, vai fazer jornalismo e tal. E aí eu falei, não, eu vi que tem uma faculdade em Novo Hamburgo e eu quero muito fazer, eu quero muito ver e tal. Aí eu fiz o combinado de fazer os vestibulares para outras faculdades mais tradicionais e fui fazer da moda, que era o que eu realmente queria. E aí eu passei, porque eu queria muito passar, né? E aí eu comecei, mas eu lembro que eu comecei muito com matérias muito básicas, que minha mãe dizia, não, talvez se tu não gostar, tu pode acabar trocando, né? Usando essas matérias por uma outra coisa e tal. Mas eu fui adorando e eu realmente naquele momento, eu não tinha ninguém que tivesse me esperado muito, eu não achei isso, na verdade eu não sabia que isso poderia ser uma profissão, eu queria muito que fosse, mas eu não conseguia ver muito possibilidade aonde. Desde o começo da faculdade, eu sabia que eu não queria desenhar, criar, mas que eu queria estar envolvida com o processo de moda, isso era uma coisa que eu tinha certeza que eu queria. E aí foi acontecendo, eu comecei super jovem a faculdade, comecei com 16 para 17, e aí fui fazendo enfim, né, fui fazendo as aulas que tinham e tal, mas eu sempre gostei muito de viajar. Então eu lembro que com 18, 19, a gente teve as férias de inverno ali, junho e julho, e a escola preparou um intercâmbio pra gente passar um mês fora pra estudar inglês. O meu inglês era péssimo, eu não falava nada, nem o The Books on the Table saía, era muito ruim. E aí eu lembro que minha mãe também dizia, minha mãe e meu pai diziam, bom, a gente não quer que tu viaje antes dos 18, a gente quer que tu vá, né, maior de idade e tal. E aí eu acabei não fazendo nada na festa de 15 anos, aquela coisa toda, e aí a gente guardou pra eu poder ir com 18, 19 fazer essa minha primeira viagem internacional. Eu fui com a faculdade, então eu conheci pessoas que já estavam em outros semestres, né, da faculdade. E aí eu lembro que eu conhecia um pessoal e eu dizia, eu queria muito começar um trabalho, que eu queria provar que isso funciona, né, já tô com 19, tô só estudando e tal, queria entender se tem mercado, né. Nessa época eu morava em Porto Alegre e ia de van pra Fevale, né, Novo Hamburgo todo dia. Peraí, eu quero entender um pouco mais sobre esse teu intercâmbio. Pra onde que foi e quanto tempo que foi? Vamos lá.
Aí eu fui pra Londres, que eu tinha uma paixão por Londres quando eu era mais nova, eu também não sei porquê, não tem ninguém da minha família tem nada a ver com Londres, mas eu tinha uma paixão por Londres. Aí eu fui pra Londres e pra uma, acho que foi pra uma praia litorânea ali, não me lembro agora, passar um mês, ficar em casa de família, estudar inglês, essas coisas. Só que eu fui com esse grupo da faculdade, então, embora a gente não estivesse vivendo junto, porque eu tava na casa de família, eu acabava vendo eles na escola ali, enfim. E aí eu conheci umas pessoas que me disseram, se tu quiser trabalho, eu trabalho numa marca lá em Porto Alegre, eu posso te ajudar. Era uma marca bem pequena, que nem existe mais. Eu falei, bom, eu vou mandar meu currículo, mas assim, meu currículo é ensino médio completo, eu realmente não tenho nada. Não, vai, manda que vai dar certo. Aí eu voltei dessa viagem, voltei pro Brasil, mandei meu currículo pra essa... Era uma fábrica, uma marca, porque a gente fazia o desenvolvimento ali, tinha uma pequena um sample room ali que eles falam, né, que é o de fazer as peças e cortava e depois mandava para os fornecedores para fazer as produções grandes. Aí eu comecei ali, mas no fim eu comecei como modelo de prova. Aí eu fiquei pouco tempo porque eu realmente não gostei, eu falei, não, eu realmente quero fazer uma coisa relacionada à moda. Aí eu lembro que eu fui me demitir. E aí falaram assim, abriu uma vaga ali no setor de corte. Tu quer cortar piloto? Que é a primeira peça que a gente corta antes da produção, né? E eu quero, claro que eu quero. Aí eu fui lá e aí eu cortava... primeiro me davam já o papel, né? O risco pronto. E aí o tecido e eu cortava em cima. Só que aí eu fui fazendo isso por um tempo. E aí eu comecei a ir no computador, no programa do computador. E aí eu colocar os moldes ali, imprimir e cortar. E aí eu fiz isso por 9 meses. Aí eu lembro que eu comecei a fazer e um dia eu notei que só tinha uma manga. Aí eu falei pra minha chefe, tu esqueceu de duplicar a manga. Aí ela, quer começar a fazer isso, né, fazer conferir antes de mandar pro plotter? E eu quero, tudo eu dizia quero. Aí eu fiquei fazendo isso por mais um tempo. Também chegou uma hora que eu disse, agora eu já tô com 20 na época, acho. Eu quero realmente começar a trabalhar com moda, eu acho que talvez essa parte de molde é uma coisa interessante. Eu gostei muito no começo, porque eu pensava assim, é uma coisa que me exige, porque eu vou ter que estudar, eu vou ter que saber, é uma coisa que não vai ser fácil, então me instigou o desafio, sabe? Sim. Tu gostava de matemática, né, durante a escola? Péssima em matemática. Até hoje eu tenho que pegar a calculadora, e hoje eu trabalho em INTES, né, mas tudo bem. Então, sempre não era minha praia, matemática, mas enfim, eu fui aprendendo, fazendo e vendo os outros fazerem. Eu acho que isso foi o principal, assim. Eu aprendi muito vendo o corte sair, como é que era feito, o plotter, a minha chefe fazendo os moldes, as costureiras que a gente tinha ali fazendo as primeiras peças, e aí a gente dizia, eu quero fazer assim, aí ela tentava dizer, não dá pra fazer assim. Então, tu vendo o porquê que não dava pra fazer as coisas, sabe? Não, eu imagino que deva ser muito mais exciting mesmo do que realmente só sentar na sala de aula e aprender modelagem. Porque eu sempre tive uma relação, assim, complicada com modelagem, e eu sabia fazer, eu acho que eu não ia super mal na aula, mas eu nunca tinha prazer naquilo. E as professoras, elas sempre falavam, quem quer ganhar um salário bom garantido na moda tem que trabalhar com modelagem, porque tem muita falta de profissionais nesse ramo. Isso na época que eu estudei, né? Eu não sei como é que tá agora, não sei se os salários ainda são tão competitivos quanto eram naquela época, mas eu acho que melhorar um pouquinho mais a minha relação com a modelagem quando eu comecei a aprender moda digital. E aí, ter um pouco mais de dinamicidade aí na produção do molde e ver em tempo real a peça sendo reproduzida ali no manequim. Mas eu acho que se eu tivesse, às vezes, tido uma experiência de estágio, por exemplo, como essa primeira experiência que tu teve, de ver realmente aquele molde acontecendo na vida real, né? Saindo do papel e indo para uma produção... Quem sabe teria sido um pouco mais, sim, divertido pra mim, não sei como é que foi, mas muito legal saber desse teu primeiro estágio. Total, assim, foi super... Eu aprendi muita coisa ali, aprendi muita coisa com as minhas chefes também, então foi bem isso, assim, fazendo, sabe, aprendendo, fazendo, e eu acho que por isso que foi legal e foi fun, vamos dizer assim, porque foi errando e aprendendo e tentando de novo. Aí depois disso eu comecei como assistente de modelagem, aí eu fazia os moldes mais básicos e tal, aí eu comecei a usar o Audaces, né, que é
o software que a gente usa no Brasil. E aí fiquei por um tempo fazendo isso. Acho que eu fiquei uns 2 anos, se não me lembro agora direito. E aí, depois a minha chefe acabou sendo promovida e eu acabei também sendo promovida pro lugar dela. E aí eu lembro que eu tinha 22 anos na época, era bastante responsabilidade, assim, porque eu tinha que lidar com tudo ali. E, sinceramente, acho que a gente também tem que reconhecer, às vezes, que é uma coisa, o passo é maior que a nossa perna. Eu realmente estava pensando que aquilo ali era demais pra mim, com a idade que eu tinha. E até eu não tinha todo o conhecimento também, sabe? Eu sabia o que eu tinha aprendido, mas eu não acho que eu conseguiria estar representando bem aquilo ali. Mas, por coincidência, na época, a minha orientadora da faculdade, que eu fiz o meu TCC com relação à modelagem, ela tava indo pra Renner. E aí ela conversou comigo e tal, e da possibilidade se eu não queria ir pra lá como técnica de desenvolvimento e tal. Então veio muito bem, assim, porque eu achei que tava na hora de também tentar alguma coisa maior, uma empresa maior, e aí eu acabei trocando pra Renner. Você ficou em total, né, mais de 10 anos na Renner. Eu sei que teve um período aí que você também teve mais um capítulo da vida de mochila em outro país. Mas conta pra gente como é que foi esse teu crescimento na Renner. Você passou por diversos setores e diferentes, né? Você trabalhou com design, com importados, com supply chain lá dentro. Essa dinamicidade de trabalhar com setores diferentes era algo que tu buscava ou era algo que a empresa te apresentava e tu aceitava? Total, a empresa me apresentava e eu topava tudo. Eu tinha 2 pensamentos, né? Porque eu pensava assim, se eu focar numa área e tentar crescer aqui, talvez seja muito mais rápido eu conseguir um destaque e eu conseguir a posição que eu quero. Mas pra mim, eu não troco e eu não me arrependo de ter feito esse monte de trocas que eu fiz, porque eu acho que eu sou o que eu sou hoje, assim, eu sei o que eu sei graças a isso, de todas essas trocas que eu fiz. Então, embora eu acho que eu não tenha tido essa ascensão, assim, grande de cargos, eu aprendi muito com as pessoas. Eu aprendi muito, enfim, de vários setores, né, da moda. E foi realmente acontecendo. Eu entrei lá como técnica de desenvolvimento, que aí também foi um baque pra mim, porque eu fazia as modelagens ali, aí agora eu tava falando com fornecedores, com produções muito maiores. Eu tava trabalhando no feminino adulto, que era um setor que era muito importante para a empresa também. Então, aprendi a lidar com fornecedores, descobri que eu gostava muito de lidar com fornecedores. Fiquei fazendo isso por mais ou menos uns 3 anos, e aí surgiu de novo a coisa do mochilas dentro de mim, de querer viajar. Aí eu falei, não, eu já fui para Londres, agora eu vou voltar mais madura, vou voltar. Não, né, não tinha me programado muito financeiramente, meus pais me ajudaram bastante, devo muito a eles, minha trajetória também. E aí eu fui pra estudar inglês. Eu falei, não, agora eu vou estudar inglês, agora eu vou sair de lá falando inglês. Não vai ser esse um mês que eu saí melhorando ali Não, agora eu vou sair fluente. Mas nesse período da Renner, tu já trabalhava com importados antes de fazer esse break, né? Trabalhava, mas muito pouco. Trabalhava com muita coisa que eu escutava que os outros falavam, como é que tinha que escrever nos meus comentários. Muito assim, eu não tinha certeza se eu não conseguia me expressar bem exatamente o que eu queria falar, sabe? Se uma bainha tava não sei o quê. Era mais por e-mail, assim, usando o tradutor. E naquela época não tinha chat GPT, né? Imagina hoje. Nossa, se tivesse, era o Google, era só Google ali, basicamente, assim. E coisas que eu tava acostumada a falar sempre, então eu já meio que repetia, assim, sabe? Mas eu não conseguia conversar, embora eu tivesse estudado muito tempo inglês no Brasil, aquela coisa, a gente estuda anos e anos, mas a gente não consegue desenvolver, não consegue falar. Confiança, né? Confiança é algo que tu vai adquirir só na prática. Eu comecei a ter um pouco mais confiança quando eu viajei sozinha pela primeira vez. Porque até então eu sempre ficava esperando outra pessoa que estava viajando comigo falar primeiro ou perguntar para ela antes. E aí quando eu viajei sozinha eu quebrei uma barreira e finalmente reconheci assim o meu nível de inglês, né? E descobri o que eu tinha que melhorar, o que já era bom. Também penso a mesma coisa que tu falou assim sobre essa questão de trabalhar em áreas diferentes, né? Isso faz com que você seja um profissional muito mais completa. Quando eu comecei a trabalhar na Canada Goose com materials, com desenvolvimento de matéria-prima, eu pensei, bom, algumas pessoas podem encarar isso como o fim da minha carreira como designer, porque eu trabalhei como designer por muito tempo. Mas esse fato de eu trabalhar
como aprender mais, focar mais, especializar em matéria-prima, em aviamentos, em tecidos, vão fazer com que eu seja uma designer melhor no futuro se eu desejar ir para essa área. E eu acho que, assim, o fato, mesmo por mais que você falou que não tinha uma total confiança em escrever os comentários para esses produtos importados, só o fato de você ter essa conexão com a língua inglesa no Brasil, com importados no Brasil, teve total uma influência aonde que você tá hoje, né? Então, todos os conhecimentos, mais experiências também. Total. E eu acho que, assim, a primeira coisa que eu digo pra quem quer aprender uma língua, que foi o que eu enfrentei quando eu cheguei em Londres, é assim, vai doer a cabeça, não desiste. Porque eu lembro que eu tinha dores de cabeça, eu nunca tive dor de cabeça, eu tinha dores de cabeça frequentes durante o dia, porque eu tinha que tentar falar inglês. Então, assim, quebra a barreira, sabe? Quebra essa linha que depois vai passar e vai dar certo. Assim, não desiste na primeira dor de cabeça, porque eu acho que, assim, eu vou aprender inglês, meus pais estão gastando muito dinheiro comigo aqui, eu tenho que voltar falando inglês. Então, assim, não desiste, não na primeira dor de cabeça, insiste que vai dar certo. É o que eu sempre penso quando eu vou aprender uma língua nova, assim. Não tô entendendo, mas uma hora eu vou entender, vai fazer sentido isso aqui. E quais países que você estava pesquisando para fazer esse intercâmbio e aprender o inglês? Eu sempre tive esse amor por Londres. Eu sabia que ia ser complicado pelo sotaque e tal, mas eu queria voltar lá e passar mais tempo. Como eu já tinha ido outra vez, eu pensei, não, agora eu quero voltar e eu quero realmente me dar o tempo de aprender inglês. Então eu nem cogitei ir para outro lugar, assim, nem passou pela minha cabeça Austrália, Estados Unidos, eu tava focada mesmo em ir para lá. E aí eu fui com isso, assim, eu fui pra estudar inglês, então eu não podia trabalhar. E eu sempre tive muito medo de fazer coisas ilegais e tal. As pessoas, trabalho legal. Não, eu realmente falei, não, eu vim pra cá pra estudar, eu vou focar em estudar e eu vou voltar falando inglês. E aí eu fiz coisas básicas, assim. Eu tenho muitos amigos brasileiros, mas o que eu fiz? Primeira coisa quando eu cheguei em Londres, não posso ter contato com brasileiro. Eu tenho que me afastar de todo mundo, porque senão eu vou acabar falando português e senão alguém vai falar melhor que eu, como tu falou, né? E vai pedir a coisa pra mim e eu vou ficar de boa, tranquila, né? Então eu me lembro que eu cheguei em Londres, eu dividi a casa com mais pessoas, mas também eu sempre digo que Deus me manda anjos, porque eu não falava nada de inglês e eu conheci uma brasileira lá que super me ajudou no começo. Me ajudou a ir na polícia, a fazer o registro, a comprar o chip do telefone, a pegar o metrô, porque naquela época, 2000 quando, cara? 4? Não, 2014. Não tinha muito Google, essas coisas assim. Tudo que a gente tem hoje era uma coisa bem mais escassa. Aí eu lembro que eu tinha um mapinha, né? Físico, assim. E aí ela me ajudou a ir até a escola e tal. E aí quando eu me senti mais segura, depois de uma semana ou duas, eu disse, tá, muito obrigada, eu tô muito feliz aqui, tu me ajudou, mas eu realmente preciso andar com as minhas próprias pernas. Eu preciso ir pra uma casa que ninguém fala português, porque eu vou me forçar a aprender inglês. E aí foi isso que eu fiz, eu saí de lá, achei uma casa perto da escola, que também eu acho que é uma outra dica que eu daria pras pessoas. Às vezes, pegar um quarto um pouco pior, digamos assim, mas numa localização boa, porque eu acho que te incentiva a sair mais, a conversar com as pessoas, a estar perto da escola, que mudou muito meu humor quando eu saí, porque eu tava bem longe do centro, né, quando eu fiquei mais perto da escola. E aí eu achei uma casa que morava com um monte de gente, mas ninguém falava português, né? Todo era francês, dinamarquês, colombiano, tinha de tudo, italiano. E aí isso me ajudou muito. Eu lembro que tinha um colega de quarto meu lá que eu dizia, porque eu sou do Brasil, eu preciso aprender, minha mãe tá gastando muito, meu pai também, não sei o quê. E ele, tu quer aprender, aquele drama, né, que a gente fala. Aí tu quer aprender inglês? Porque eu vou te ajudar. Então tu vai voltar da aula e tu vai conversar comigo. E eu lembro que ele me puxou muito, assim, ele ficava falando, e eu falava tudo no presente, né? Era difícil pra mim ter que falar, eu fiz alguma coisa. Então ele, não, isso já aconteceu, passado. E aí ele colocava na BBC e dizia, vamos assistir. E eu ali, meu Deus, louca de dor de cabeça. E ele dizia, escreve a situação dos idosos em UK. E eu ali catando as palavras, sabe? Mas foi esse incentivo que eu precisava das pessoas ali. E foi isso que me ajudou a realmente aprender inglês. E nessa época tu chegou a pesquisar algo relacionado à moda, algum curso de moda? Não sei se tu podia também fazer algum curso adicional. Então, eu fiz alguns. Esses cursos curtos de uma semana ou duas, eu
Eu lembro que... Eu não me lembro quais exatamente, mas eu fiz alguns, mas eu lembro que a minha decepção foi porque eu tinha comprado um pra ir na Premiere Vision. E aí eu não tinha visto pra ir. Eu sei que eu só podia, eu tinha um visto... Era pela escola, era pela... Como é que eu vou explicar? Era pela escola de moda que eu tava aplicando, só que eu só tinha, embora eu seja brasileira e pudesse ir até Paris, digamos assim, até a França, como eu tava só com... Eu tinha um visto pra UK, porque eu tava lá por um ano, então eu não poderia ficar sem visto, eu não me encaixava em nenhum dos casos ali. Aí eu fui lá, chorei, fiz um drama, falei, meu Deus, mas eu já paguei. Ele, não, mas é que tu tá aqui por isso, então realmente a gente não pode te autorizar aí com o pessoal do curso. E eu lembro que foi uma decepção, assim, eu, ai, meu Deus, eu não tenho o que fazer. E ele, moça, não tenho o que fazer, é isso. Tu tinha que ter lido antes as coisas, porque não dá. E aí eu lembro que eu não fui, né, no caso, voltei pra casa e não fui. Mas... Os outros que eram todos em Londres, aí eu fiz, assim. E eram cursos do que relacionado à moda? Eu fiz uns de mulagem, porque eu já, né, gostava bastante disso. Eu fiz uns mais hypados ali, digamos assim, que eram mais de merchandising, de coisas de desenho, de não sei o quê. Mas eu escolhi um também, esse college, que era bem de senhoras, assim, pra fazer esse de mulagem e de modelagem. Então, a gente ia lá, fazia todas as coisas ali com, sabe, botava 3D, enfim, pensava em 1000 coisas, fiz um curso de costura lá também, e foi legal porque eu fiz com essas senhorinhas ali, que já eram mais do subúrbio ali de Londres, sabe? Então, também foi muito legal, eu tive essa experiência de fazer esses cursos, todo mundo quer ir pra Londres fazer, mas também esse college que era muito mais barato também, porque, sinceramente, eu também pensei em uma opção financeiramente boa, né? E foi super legal, eu ia acho que 2 vezes por semana, final do dia, de tarde, aí a gente tinha o nosso manequim, aí a professora, vamos fazer tal coisa, aí a imaginação ia, sabe, aí tu ia criando coisas e tal, então foi bem legal esse período também, assim, dessa criação com essas... E finalmente tu alcançou a fluência no inglês depois desse intercâmbio? Finalmente, aí quando eu comecei a melhorar o inglês, eu falei, bom, agora já posso ter amigo brasileiro de novo, já posso me permitir. Aí eu até, no fim, fiz mais amigos brasileiros. E aí eu tinha que voltar pro Brasil, porque tava acabando o meu visto, né? Não tinha muito o que fazer. Quando eu voltei, quando eu saí da Renner nesse período, eu tirei uma licença. Então era só assim, garantir a minha vaga quando eu voltasse, né? Aí quando eu voltei, me deram de fato a parte de importação pra fazer. Então eu fazia da parte do feminino, mas importação. Aí, claro, tava bem mais segura pra escrever as coisas, pra dizer o que eu tava sentindo ali, né? Sobre a peça, o que eu achava e tal. E aí eu lembro que eu cheguei mais ou menos em março, eu acho, de volta pro Brasil. E claro, voltei triste, porque eu queria ter ficado em Londres, né? Aquela coisa toda, assim. Falei, meu Deus, eu queria muito ter ficado aqui, eu gostei muito de viajar. Bom, mas eu achei muito legal que a empresa tinha esse benefício de poder tirar uma licença e concordaram contigo de fazer esse período, né? Acho que é muito importante para reavaliar tudo, para voltar renovada. E também eu diria que no Brasil não é tão comum, mas em outros países é comum tirar gap year, né? E até mesmo antes de começar a faculdade, durante a faculdade, aqui na Suécia na universidade que eu estudo tem como tirar gap year. E tem uma amiga minha que ela é francesa e ela falou que na França, na universidade que ela estudava, não podia tirar gap year, tinha que terminar tudo certinho, mas ela sempre é meio que tem uma rebeldia dentro dela, assim, ela sempre acaba conseguindo. Ela falou que é muito importante pra ela para conseguir experiência relacionada à moda, pela questão das viagens, né, de aprender sobre culturas diferentes, porque os gap years que ela tira não é só para viajar, mas é também para aprender sobre a cultura local, aprender sobre tecelagem, como é feita em outros países. Por exemplo, ela viajou para a Índia, para o norte da Índia, para aprender sobre tecelagem, então ela sempre fala que ela super recomenda tirar esses gap years, né? No teu caso, foi para aprender inglês, mas você também já se beneficiou e aprendeu sobre moda ao mesmo tempo. Então, eu acho que uma das coisas, se eu pudesse voltar no tempo, eu tiraria gap year durante a faculdade, pra viajar, pra aí refrescar a mente, né? Total, e eu lembro que na época que eu pedi, não era uma coisa muito comum, né? E eu deixei claro, falei, olha, eu adoro trabalhar aqui, eu gostaria muito de voltar, eu realmente quero ir lá, melhorar, aprender mais inglês, me profissionalizar mais e voltar pra ser melhor aqui com você, sabe? Eu deixei bem claro, eu não tô indo
porque eu tô confusa, porque eu não quero. Não, eu quero melhorar e voltar. Eu acho que foi por isso que deu certo, assim, eles, não, então tá, então vai e volta. E realmente, quando eu voltei, tava ali minha vaga me esperando, e aí me deram importação, que eu acho que foi uma coisa interessante, porque aí eu já sabia mais, já me sentia mais segura pra fazer isso e tal, e até falar mais com fornecedores de fora, que era uma coisa que eu sempre gostei. E aí eu voltei, fiquei 3 meses, mas realmente é complicado tu voltar pro mesmo lugar, a mesma coisa, depois que tu teve essa experiência. Então eu tava um pouco assim, sabe? E aí eu comecei a notar que a gente tinha aberto um escritório na China naquele momento ali, era bem o comecinho do escritório da China, para estar mais perto do fornecedor, né, de tecidos, de tudo. E aí eu lembro que não estava fluindo muito bem, eu até disse pra minha chefe, eu acho que isso aqui poderia ser assim, assado, não sei o quê. E ela disse assim, por que tu não vai lá então? E aí eu disse, peraí, vamos ver isso aí. Aí ela disse, então vai lá por 2 semanas. Eu falei, não, 2 semanas pra ir pra China? Mais tempo, né? Aí ela, não, então tá, então vamos tentar, sei lá, 3, 4 semanas, vê aí. E aí eu fui, e assim, larguei tudo mesmo, deixei meu apartamento alugado, fiz uma mala, não tinha nada programado, foi um negócio muito assim, porque eu realmente queria seguir essa coisa de viajar, de explorar, e as pessoas, meu Deus, China, mas sozinha, e eu não falava chinês, não falava nada. Eu falei, não, vou lá, vou tentar, um mês, gente, eu vou voltar, tá tudo bem. E aí eu lembro que foi isso, fechei meu apartamento em Porto Alegre, e saí, fui com uma mala na mão pra passar o mês. Só que aí as coisas foram dando certo, porque aí eu fui mais pra ensinar ali as chinesas com o corpo brasileiro, como é que a gente fazia as medidas, né? Enfim, como é que era o processo e tal. E aí eu ia ficar um mês, e aí eu fui ficar. Só que o meu visto poderia ficar 3 meses, né? Que é o visto que eles te dão no começo de turista na China, naquela época. E aí eu fui ficando, e a minha chefe quer ficar mais um pouco, tá funcionando, e eu, aham. Eu sei que eu cheguei lá em agosto, era pra ir embora final de agosto, eu fiquei até dezembro. Aí eu lembro que ali no meio do processo, né, acabou o visto. E eu falei, eu posso ir ali pra Hong Kong, passar um final de semana e voltar, porque é assim que é o processo, né, pra conseguir o visto de novo. Ou eu posso ir lá pra Índia, que vocês estão indo de viagem a business trip, e eu posso ir lá ajudar e fazer algumas melhorias que a gente tá com dificuldade nesse fornecedor. Aí o pessoal, não, então compra passagem pra Índia, vai lá e resolve o que tu tem que fazer. Então eu também tentava achar as circunstâncias, sabe, das coisas assim. E aí eu fui pra Índia, visitei fornecedores, vi esses pontos que eu achava que a gente tinha que melhorar, que estavam problemáticos. E aí foi a minha primeira viagem a trabalho, assim, pra um fornecedor grande, digamos assim. E aí quando eu voltei, me falaram, voltei pra China, né, e falaram, bom, a gente vai, agora tu volta em dezembro, e eu era técnica de desenvolvimento de produto. Aí me disseram, tu topa, a gente vai te promover, mas tu topa trocar de setor, que aí eu virei analista, nem me lembro mais o nome direito, mas era analista da parte de supply chain e qualidade. Então, eu voltei pro Brasil, depois em dezembro, e aí troquei de novo de setor, né? Fui pra essa parte totalmente diferente do que eu nunca tinha visto. Explica mais um pouco pra gente sobre essa parte de analista de supply chain, porque hoje em dia isso faz parte do meu mestrado, estudar sobre supply chain, mas pra mim foi algo completamente novo, assim, porque eu nunca tinha estudado muito sobre isso na faculdade de moda, né? Então, como que foi pra ti, assim, abraçar esse novo segmento, nova parte, né? Novo departamento completamente diferente. Quais eram as tuas atividades? Então, eu tava nesse guarda-chuva do supply chain, mas era supply chain e qualidade, digamos assim. Por que eu acho que as pessoas às vezes menosprezam um pouco até a parte de qualidade, mas eu achei super interessante entender processos de quando tu vai fazer uma inspeção, o que pode ser reprovado, o que não pode, como é que é, enfim, todo esse mundo que eu acho que ninguém se interessa muito, mas aí quando tu vê uma produção, tu vê, por isso que deu problema, ou será que isso não vai dar um problema? Enfim, de migração de cor, não tá, o tecido estica muito e aí não vai, eu ia falar em inglês, não vai meet the spec, não vai dar certo com as medidas, não vai... tô tendo que falar e eu tô pensando em inglês, desculpa. Não vai bater com as medidas, exatamente. Na minha cabeça eu falo tanto isso em inglês que é difícil eu ter que traduzir para português. E enfim, várias coisas que a gente não pra pensar, sabe? Eu acho que também, que é uma coisa interessante para quem quer seguir na parte de design, de produção, enfim, de entender, saber esse final que é muito importante.
faz com que a gente faça um design melhor, né? Exatamente. Até tem uma colega minha de trabalho de uma outra empresa que eu estudei, que ela trabalhou na Lululemon, no setor de qualidade, e ela falava muito pra mim que o maior desafio dela era também educar os clientes, porque ela fazia ponte com os clientes, né, o setor de qualidade, para os clientes que traziam as peças com defeito para a loja. E a Lululemon começou com yoga, né, mas tem diversos tipos de produz diversos tipos de roupas para diversos tipos de esportes, atividades. E ela tinha que entender como que a pessoa usou aquele produto. Porque muitas vezes a pessoa comprava uma calça de yoga para correr. Ou comprava uma calça de caminhada, né? De hiking para andar de bicicleta. E aí a forma como o produto é construído, tu sabe bem disso, né? Technical Developer, é completamente diferente. O tecido que se usa para cada situação é completamente diferente. Então, ela sempre falava que ter trabalhado com qualidade na Lululemon fez dela uma technical developer melhor. E eu acho que no teu caso também, né? Toda a tua trajetória, desde a modelagem, tu sabe como se veste muito, como se criar uma roupa que tem uma vestibilidade legal para o mercado brasileiro, tem o teu conhecimento de qualidade, de supply chain, então muito legal. E realmente é interessante, né? Pensar nisso, porque que as pessoas não dão tanta atenção para esse setor e não é a primeira opção para o desejo de trabalhar. Total. E até assim, pensando na minha trajetória, por exemplo, que eu digo da parte de imigração, de cor, né? Se tu é uma designer, às vezes tu vai escolher um tecido com um tipo de composição e outro vai colocar um preto e branco junto. E aí tu vai entender que quando molhar, um não vai manchar e o outro vai pela composição. Então tu vai escolher a mesma composição. Ou até a gente teve um caso essa semana que era uma peça de veludo e era um botão de snap, assim. E tava marcando muito. E aí eu lembrei lá do meu começo, quando a gente tinha uma máquina que fazia a matriz do botão pra colocar. E eu dizia, tá marcando porque a matriz provavelmente é grande. Aí tu vê ali, então assim, coisas do passado que tu consegue colocar hoje em dia. Que tem muito a ver com isso de produção e de qualidade, eu acho também. Então, pra mim, foi muito importante ter passado por esse setor. E também, o que eu fazia? A gente era dividido entre malha, jeans e plano. E aí eu comecei a focar nos fornecedores brasileiros. Eu fazia a parte da malha. Então, eu tinha muito fornecedor em Santa Catarina e Fortaleza. Porque era mais esse cut and sew que a gente fala, né? Que é a camiseta ali. Tudo que tinha costura, não era seamless ou tricô, enfim. E aí eu lembro que eu ia pros fornecedores e eu ia junto com um engenheiro de produção. Que eu também adoro trabalhar com Excel, com planos de ação e tudo. Então, assim, tá perto de alguém que também faz isso me ajudou muito, porque eu aprendi muita coisa de Excel com essas pessoas quando eu viajava. E aí, qualquer coisa que era relacionado a processo, era essa pessoa que cuidava. E se fosse produto, eu que cuidava. Então, a gente tentava entender várias coisas. Eu nunca me esqueci uma vez que a gente tava tentando entender por que as peças tinham muita linha sem cortar. E aí a gente passava uma semana no fornecedor tentando entender todo o processo, né, até para criar um plano de ação que fizesse sentido. E eu lembro que essa vez a gente estava olhando por que no final tem tanta reprova, porque tem muito fio que não foi cortado. E aí a gente começou a notar que tinha muitos pontos de revisão. Então quem revisa tudo não revisa nada. Então sempre era aquela coisa, a próxima pessoa pode revisar, sabe? Agora se tu tem poucos, tu pensa, não, eu sou a última pessoa, ou, sabe, tem que estar bem cortado. Então, às vezes, a solução era reduzir os pontos de inspeção do que ficar colocando mais. Então, eram essas coisas que eu aprendi. Às vezes, o tecido também, tá encolhendo muito, e aí não bate nas medidas. Como é que a gente tá armazenando esse tecido? Será que tá descansando o suficiente que tem que descansar? Então, era esse tipo de coisa que a gente investigava. E eu fiz isso por 1 ano e meio, mais ou menos. E foi super legal também, porque também conheci um pouco mais do Brasil. Eu também, às vezes, viajava com as minhas outras colegas pra ir na parte de jeans, que aí tu vê a lavanderia e tudo. Plano também, que a gente fazia muita coisa em São Paulo ali. E, enfim, foi legal porque eu tive essa outra experiência de conhecer o mercado brasileiro, né? Que foi super legal por esse 1 ano e meio. Por quanto tempo que tu ficou nesse primeiro período aí na China? Eu sei também que você trabalhou como designer, né? Isso foi já no teu período da China ou foi no Vietnã? Foi da China, mas depois desse período que eu trabalhei na qualidade, eu vim pro Canadá a primeira vez, né? Tem mais essa parte.
tá. Eu vim pra cá porque, de novo, Mochilers bateu e eu falei, tenho que voltar a estudar, fazer alguma coisa. Aí eu comecei a explorar lugares, aí eu pensei, Canadá, Austrália, e eu pensei, a Austrália é muito longe. Corta eu lá na China, né? Mas tudo bem. E aí eu olhei o Canadá, vi que tinha uns cursos de... Eu já tinha 28, 27 na época. Eu pensei, bom, eu não quero só estudar inglês, eu quero uma coisa que eu possa trabalhar. E aí eu lembro que eu fiz um curso college, que eles chamam aqui geralmente, que era de Business Communication. E foi legal, porque é uma mistura de aprender a se portar com inglês, com tudo. Enfim, era um pouco de tudo. E aí eu podia trabalhar também, então eu estudava e trabalhava. E aí, depois de um certo tempo, eu poderia buscar um estágio. E eu lembro que durante o tempo que eu trabalhei aqui, eu trabalhava numa loja, trabalhava na Topshop, e sempre me diziam, vai pra restaurante, né, tem as gorjetas, faz mais dinheiro. E eu realmente queria me manter perto das roupas, então eu disse, não, eu vou seguir em loja, porque é o que eu gosto, eu não vou tentar uma coisa maior, uma coisa que eu até vou ganhar mais, mas não é uma coisa que eu quero fazer. Então eu fiquei esse 1 ano na Topshop. Foi legal também, aprendi coisas de loja, que eu nunca tinha trabalhado numa loja, né? E aí eu comecei a buscar trabalho na minha área. E aí eu lembro que eu fui numa marca 7 vezes fazer entrevista. E aí eu ia lá, fazia entrevista, fazia teste e tal. E aí chegou o dia que aí a dona me disse, olha, a gente vê que tu sabe, tu tem experiência, mas eu realmente não posso contratar porque tu é estrangeira, vai me custar muito, é muito burocrático e tal. Então aquilo ali me frustrou um pouco, assim, sabe? De assim, poxa, eu estudei tanto, eu tentei tanto, e é isso que vai me parar, sabe? Não é a minha força de vontade, o que eu posso oferecer. E aí eu lembro que eu falei com o meu ex-chefe da China, e falei, vou voltar pra China, né? E aí eu lembro que deu super certo, assim, eu falei, a gente já foi conversando, e eu sei que em um mês eu já tava assinando o contrato pra voltar. E aí que foi esse tempo que eu fiquei 3 anos e meio lá na China. E aí eu fui como técnica, mas em 6, 7 meses deu Covid, né? E aí os designers não podiam mais viajar. E aí surgiu essa vaga de ser designer da parte de sleep, swim, sportwear. E aí me disseram, basicamente tu vai estar aprovando as coisas, aprovando cor, né? O lab dip, o strike off, o tecido. Tu vai estar vendo a prova junto e né, com um olhar não de técnica, mas de design agora. Tu vai nas feiras buscar tecido, ver o que tá acontecendo, se a gente consegue colocar alguma peça que tá super tendência num fast order, sabe? Seja a ponte do Brasil com o fornecedor e com a Ásia. E foi muito legal, assim, porque eu nunca tinha feito isso, né? E também não tinha muito tempo pra me ensinar, porque a gente tinha que fazer, tinha que acontecer, não podia parar. E aí eu lembro que eu fui aprendendo, os primeiros lab dips que eu aprovei, eu falei, meu Deus, e depois, sabe, já foi assim, naturalmente acontecendo, isso aqui tá muito azulado, isso aqui tá assim, isso aqui tá desbotado. E a mesma coisa com as peças, assim, eu já tinha esse olhar de técnica, mas aí eu fui aprimorando de o que a minha cliente dessa marca vai querer usar, como é que isso é confortável, como é que eu vou melhorar essa peça e tal, o acabamento. E aí foi acontecendo. E aí eu fiquei na China fazendo isso por 3 anos e meio. E como que foi trabalhar como designer? Tu faria de novo? Super, porque eu acho que era mais uma parte de product developer, digamos assim. E assim, uma coisa que eu sinto falta hoje em dia é essa coisa do fast fashion, de olhar numa Zara, de ver o que tá acontecendo, de sugerir coisas. E eu tava sempre meio que trabalhando todo o tempo, porque eu ia numa loja, eu via uma coisa legal, mandava. Eu ia no fornecedor, eu via um showroom e eu dizia, gente, vamos fazer um picking disso aqui. Então era dinâmico, assim, era muito legal, sabe? E aí, às vezes, eram coisas que eu via e a gente acabava comprando e eu via na loja. Eu dizia, nossa, foi eu que indiquei, sabe? Ou até peças, assim, que as fichas, né, as ideias vinham do Brasil, mas aí a gente, às vezes era uma peça mais complicada, e a gente sentava junto e conseguia fazer a aprovação e tal. Então eu acho que era mais isso, assim, de fazer junto o produto e de também, às vezes, indicar alguma coisa e dar certo. Então era muito legal. E qual foi a coisa mais legal, tirando a moda, tirando o trabalho, de morar na Ásia? Eu acho que, assim, como eu falei, eu tento muito me inserir na cultura das pessoas, sabe? E eu acho que aprender chinês, entender a cultura delas... Eu tenho muita coisa de Ásia dentro de mim hoje em dia, sabe? Eu sei muita data comemorativa, eu tiro o sapato na entrada, eu tomo água quente às vezes. Então, assim, eu tenho muita coisa que a Ásia me ensinou. E foram 6 anos lá, né? Então eu tenho uma ligação
com eles, mas eu acho que a parte mais legal é conhecer a cultura mesmo, é explorar isso, é ser capaz de ter uma conversa com eles, sabe? Assim, não de... Enfim, de deixar a pessoa confortável no idioma dela e não ter que trocar para inglês. E como que tu começou a aprender chinês? Tu fez algum curso lá ou tu começou a aprender sozinha? Tu tem alguma dica para quem quer aprender? Eu comecei a primeira vez quando eu fui em 2015 para lá, por aqueles 6 meses, eu comecei o básico do básico. Fiz mais um tempo e parei. E aí quando eu cheguei de volta em Xangai em 2018, ali, final de 2018, eu comecei a estudar. E aí eu fazia 2 vezes por semana e tal. Só que também tá lá me ajudou muito, porque aí eu escutava. E eu sou uma pessoa que, assim, pra aprender línguas, não tem que ter vergonha. Tu tem que falar, tu tem que tentar. Então eu falava as coisas erradas, as pessoas riam e eu não tava nem aí, eu seguia falando. Eu escutava o negócio, eu decorava. Então, assim, eu usava tudo que eu aprendia na aula, no meu trabalho ou na rua, sabe? Eu queria pedir um café, eu dizia, não, vou pedir em chinês. Então, assim, é explorar mesmo, sabe? É tentar sem ter vergonha, porque senão não ia sair do lugar. De novo, né? Trabalhar essa confiança, praticar, e eu falo muito para as minhas alunas também do Fashion Vocab Talks, ficar confortável em errar. Acho que esse é o maior aprendizado, assim, que eu posso compartilhar com elas, porque se não praticar, não vai dar certo, e todo mundo erra, inclusive os nativos. Os nativos não sabem todas as palavras da língua inglesa. Pode perguntar para tua mãe, que fala português perfeitamente, se ela sabe todos os tipos de tecidos, todos os tipos de ferramentas de costura que existem, todos os tipos de acabamentos e padronagens, não sabe. Então, eu diria que ficar confortável com errar e tentar e focar muito no que importa, né? No teu vocabulário do dia a dia, no teu vocabulário do que você vai aprender no teu trabalho. Então, eu diria isso, assim. Que não é a gente ser tão duro com a gente. Eu acho que a gente se cobra muito também. Eu acho que só da gente estar ali tentando aprender uma outra língua, colocando a cara a tapa, sabe? Falando, já é muito legal. Então, eu acho que ninguém vai poder falar nada ou dizer, tá falando errado, não sei o quê. Tu tá ali tentando, sabe? E aí, quantas línguas tu fala pra falar mal de mim? E eu sempre penso assim, tô falando mal do meu sotaque, mas vamos lá, quantas línguas tu fala? Então, eu acho que é isso, é a gente não ter vergonha de errar e de tentar e de ter esse, sabe, não se cobrar tanto, eu acho. Depois da China, eu fui pro Vietnã, eu passei o Covid na China, né, que foi uma experiência à parte também, que eu fiquei 3 anos, né, presa lá, não podia sair. E aí chegou um ponto que eu falei assim, não dá, eu realmente preciso sair daqui, isso já tá tomando muita proporção. E aí surgiu, eu já ia sair mesmo por minha conta. E aí surgiu a ideia de abrir um escritório no Vietnã, até para explorar essa outra parte de Southeast Asia ali, porque eu acho que é um movimento natural que está acontecendo da China ser mais tecnológica e o resto dos países ali, Camboja, Tailândia, Vietnã, Dhaka, enfim, toda aquela parte mais de baixo, Indonésia, de ser mais produção de vestuário mesmo. E aí eu fui pro Vietnã por 1 ano e meio e foi super legal também. Ali eu tive muita chance de, assim, incrível, de conhecer fornecedores. Fui pro Camboja 2 vezes pra ver fornecedores, Vietnã, Bangladesh, então assim, foi muito legal mesmo. E aí, quando eu mudei pro Vietnã, eu era designer, mas era da parte de festa e streetwear, então eu saí daquele outro mundo lá de sportwear. E só que aí, eu acho que veio essa coisa de novo de, eu queria me desafiar mais, eu acho que eu tô confortável, eu acho que eu deveria tentar eu já conheço bem o mercado brasileiro, eu já conheço muito bem a Renner, a cultura e tudo. Será que não tá na hora de eu tentar alguma outra coisa diferente, uma cultura totalmente diferente, um trabalho totalmente diferente? Enfim, e aí eu comecei a aplicar para várias vagas e tal, e sempre vinha assim no fundo da minha cabeça pensando, mas eu sou brasileira, não vou conseguir, aquela coisa. Não pensem nisso, sério, não, sabe? Eu tentei, assim, não tenho medo de tentar e de arriscar. Eu lembro que eu queria muito trabalhar na Lululemon. Até quando eu morava aqui, eu passava na frente e dizia, um dia eu ainda vou trabalhar nesse lugar, no prédio. E aí eu botei, né? Total, manifestando. E aí eu botei na cabeça que eu queria trabalhar na Lululemon. Eu te ouvindo falar de toda a tua experiência do Brasil, trabalhando na Ásia, de visitar fornecedores no Brasil, de jeans, de malha, de diversos tipos de produto.
eu vejo assim que isso é ouro. Qual marca norte-americana não desejar uma profissional como tu, sabe? Que tem todo esse conhecimento de manufatura, de design, de técnico. Porque na América do Norte não é muito comum terem marcas que têm fábrica lá. E a gente vem do Brasil, que é um país que produz produtos internos muito bons, de muita qualidade. Então eu vejo que quando o brasileiro que trabalha com moda está se vendendo para países da América do Norte, você tem que pensar nisso tudo. Se você teve experiência no Brasil, né, que você pode contribuir muito sim com o mercado norte-americano. Porque muitos dos estudantes que estão lá não têm essa possibilidade de trabalhar, de fazer estágio em marcas como essa, eles têm que ir para outros países, etc. Então, eu vejo assim, você falando, descrevendo o que você fazia, eu fico, nossa, a tua trajetória é ouro para essas marcas. E graças a Deus que eles também viram isso, porque, querendo ou não, eu pensava assim, ai, mas será que vai vir a história do vício, não sei o quê. Mas não, eu falei, não, eu vou tentar. E assim, sem mentira, eu mandei a mesma mensagem pra, sei lá, 20 recrutadores que eu via Lululemon. E eu falei, gente, eu só preciso de uma pessoa pra me responder. Eu vou mandar pra 20, mas se um me responder, eu já tô bem. E foi muito engraçado, porque uma pessoa me respondeu. Foi exatamente uma pessoa, que foi a que eu falei todo o meu processo. E foi um processo super longo, assim, porque desse primeiro e-mail, desse primeiro contato, até a contratação foi mais de um ano. Então eu lembro que eu conversei com essa pessoa e por telefone. E assim, eu tava no Vietnã. Então era assim, marcavam 5 da manhã, 4 da manhã. E eu, claro, vamos, porque é isso que eu quero. E aí eu lembro que o primeiro contato não deu em nada. Ele falou, não tem vaga e tal. E eu lembro que eu apliquei para uma vaga de Product Developer, não Technical Developer. Só que aí passou um tempo e eu vi de novo que tinha uma vaga. E aí eu fui lá, fulano, me desculpa, mas eu vi que tem vaga agora. Então assim, outra dica que eu acho que eu daria, não tenha medo de insistir, de tentar, de mandar de novo, sabe? Eu acho que recrutadores recebem muita coisa toda hora, não é assim, já falei, não tem. Gente, de novo, sabe? Vai lá e manda de novo. Foi o que eu fiz, eu mandei e falei, olha, agora eu vi que tem vaga, então eu queria tentar de novo falar contigo. E aí ele prontamente falou, então tá, vamos fazer de novo a mesma ligação. E aí eu comecei a contar a minha vida, 4h30 da manhã de novo, e aí do telefone, e ele falou assim, mas tu tem bastante experiência com técnico, tu estaria aberta a tentar uma vaga de técnica? E eu, claro, prontamente, sim. E aí começou o processo, aí eu tava tentando ver qual que eu me encaixaria mais, de produto e de técnico, e isso é uma outra coisa que eu também aprendi nessas entrevistas e que eu acho que eu daria como dica. Tente entender onde que tem mais espaço pra ti, sabe? Eu via que a pessoa do técnico tava me dando mais abertura, digamos assim. E eu repetia as palavras que ela dizia também como se fosse um padrão ali, e eu via que tava engajando mais com o produto. Então, eu vi, eu vou tentar o técnico porque eu acho que tá funcionando mais nessa conversa aqui. E aí me disseram, então se tu passar vai ter um teste. Eu falei, não, beleza, é o que eu faço a vida inteira, eu vou ter que saber fazer um teste, né? E aí eu lembro que foi um teste que começou meia-noite, por vídeo, eu tinha que ver a modelo, falar o que eu mudaria. Depois me mandaram o molde, me mandaram o template para eu escrever. E eu ali, 13h30 da manhã, 4 da manhã, era até as 4h30 da manhã que eu tinha para mandar. E eu, toda entrevista eu fazia questão de dizer, olha, é 1 da manhã, mas eu tô aqui porque eu quero muito isso. Então assim, deixar claro que eu tava fazendo esforço para estar ali, sabe? Só que aí, quando começou... Eu passei do teste e tal, e aí eu pude escolher o horário. Começou a ficar 10h30 da noite, 9h30, eu falei, tá ficando melhor. Aí até uma das penúltimas que eu tive, que era com o panel, que eles chamam, né, que é o grupo que tu vai trabalhar ali, o time. Todo mundo foi 1 hora antes pro escritório, pra eu poder ter um horário mais decente, assim, sabe? Então eu falei, tá funcionando, né? Não vai botar todo mundo 1 hora antes. Estão gostando de mim. E eu ali, preparada, e eu acho que assim... Eu sabia de cor e salteado tudo. Eu olhei todos os valores da Lululemon. Eu sabia quais combinavam comigo. Eu sabia dar um exemplo de quais combinavam comigo. Eu pesquisei toda a história. Eu pesquisei onde tinha os fornecedores, onde se produzia as coisas, onde tinha loja, onde eles pensavam em expandir. Tudo, sabe? Eu não tinha mais o que... As perguntas de... como é que eu me via daqui 5 anos? Um desafio que eu passei. Uma coisa...
todas as perguntas possíveis eu tava muito preparada, sabe? Então isso eu acho que é uma outra dica que eu daria. Estude muito a empresa que tu quer, sabe? Pesquise tudo, leia tudo, tenha na ponta da língua, mas assim, na ponta da língua com verdade, sabe? Porque até tem um valor da Luem que é a inclusão, e pra mim fazia muito sentido a inclusão. Então assim, por mais que tu vá decorar e vá ler o que tá pronto ali, mas que faça sentido pra ti, que tu fale com o coração, porque eu acho que é isso que eles acabam percebendo, sabe? Tem uma aluna minha também que ela me perguntou como que ela deveria falar pra recrutadora qual que era o motivo que ela tava trocando de área. E ela tá fazendo uma transição de carreira dentro da moda mesmo, de uma área pra outra. Daí eu falei, bom, primeiro escreve no papel por que tu tá mudando e tenta procurar algo genuíno dessa mudança, porque você tem que estar convencida de que aquilo que você, do motivo pelo qual você tá fazendo essa transição, porque senão você vai ter que convencer duas pessoas, você vai ter que te convencer e convencer outra pessoa também. Então, escreve a tua trajetória, escreve por que você tá mudando, o que você não gostava ali, o que você gosta nessa nova área, para não tentar falar só o que a pessoa vai querer ouvir, mas procurar um motivo genuíno. Eu acho muito importante. E eu queria saber, o que te chamava tanto a atenção na Lulu? Eu sempre gostei muito de esporte, né? Eu faço muito esporte, então eu acho que era essa coisa da tecnologia, da construção de produto, porque eu tava muito ligada em fast fashion, né, no Brasil, então era de explorar esse mundo de construção de produto que eu não sabia muito. Eu descobri que aqui eu não sabia muito, não. Então, acho que foi mais isso, assim, sabe? E uma outra coisa só que eu queria dizer na parte das entrevistas é que, assim, tenta pensar nos teus pontos fracos, digamos assim, o que a empresa pode te auxiliar, digamos assim. Eu sabia que ia vir a pergunta do visto, se eu tinha visto, se eu tinha passaporte. Então, eu tentei linkar com os valores, como eu falei da inclusão. Eu disse, eu não tenho nenhum visto, só tenho passaporte brasileiro, mas eu acredito que a Lulu, sendo um dos valores sendo a inclusão, isso não vai ser um problema, certo? Uau. Então, assim, eu tentava devolver pra pessoa as coisas fracas que eu teria, sabe? Sim. A mesma coisa de salário. Quanto é a tua expectativa de salário? Eu falei, bom, eu não sei, mas eu acredito, eu fiz uma pesquisa, eu vi que é de tanto a tanto, e eu acho que eu deveria receber uma média disso. Então, assim, desse range ali, o que vocês acharem que eu mereço. Então, assim, devolver as perguntas, sabe, com o que eles têm pra dizer. Então, isso me ajudou muito também, eu acho, nas minhas entrevistas. Eu percebo que essa proatividade tem sido muito característica da tua trajetória, não só na entrevista, muito na entrevista como você tá falando, né, de já tentar encontrar uma conexão entre um ponto fraco do teu currículo, tua trajetória, mas também na tua trajetória da Renner, por exemplo, que tu falou, que já sugeria melhorias, e aí surgiu a oportunidade de morar na Ásia. Então, eu vejo que essa proatividade tua tem te rendido bons frutos, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu tava nesse processo, esperando e tal, e aí... E demorou bastante, realmente, assim, na Lulu. E aí eu dizia assim, meu Deus, tá chegando o dia que vai ser sim ou não, então eu tenho que estar preparada pro sim ou pro não. Então eu planejei muito, assim, o sim ou não, sabe? Eu falei que se for sim, se for não. Eu lembro o dia, exatamente o dia, a hora, que essa pessoa que tava todo o processo me acompanhando disse, posso te chamar por vídeo? E eu pensei, gente, ele não vai me chamar por vídeo pra dizer que eu não passei, né? Pra me humilhar no vídeo. E aí eu liguei, eu tava saindo da academia, tava toda suada, liguei tremendo, né? E aí ele disse, tu passou. E acho que foi o momento mais feliz da minha trajetória, assim, pessoal e profissional, porque realmente eu consegui uma coisa pelo meu esforço, sabe? Pelo meu trabalho, pelo que eu apresentei. Não importava nada de onde eu era, nada, era exatamente o que eu podia oferecer. Então, acho que foi o dia mais feliz da minha vida, assim. E aí começou todo o processo. Aí que eles me perguntaram do visto e tal. Então, assim, eu sou muito grata à Lulu por ter feito todo o processo realmente baseado no que eu tinha a oferecer e não na parte burocrática que eles iam ter que passar, sabe? Pô, muito legal, Anny. Muito massa saber disso. E aí começou essa mudança para outro continente, né? E coloca tudo em caixa de novo, empacota. Tudo. Voltamos pra Vancouver. E foi muito legal de ver, assim, porque eu, quando morei aqui outra vez, eu dividi apartamento, eu tava trabalhando numa loja, eu não tinha, né, ganhava bem pouco naquela época.
Então, assim, não que eu ganhe muito hoje, mas tá melhor a coisa, né? Mas, assim, hoje eu me vejo, assim, morando no meu apartamento, trabalhando numa marca que eu super sonhei, fazendo o que eu gosto, sabe? Podendo pagar minhas coisas. E eu penso assim, eu tô no lugar que eu queria estar quando eu tava aqui 8 anos atrás, sabe? Então, acho que é só tempo e trabalho que a gente consegue chegar onde a gente quer. Hoje, realmente, eu sou muito grata e eu olho e digo, gente, eu tenho tudo que um dia eu desejei, sabe? Então, é só insistir e não desistir mesmo. Muito lindo. Não, e eu acho que tu também foi muito determinada, já nesse primeiro capítulo do Canadá, de sempre pensar, bom, eu quero continuar na moda, vou continuar aqui no Topshop, porque pelo menos é relacionado à moda. E eu fiz muito isso também no início da minha trajetória no Canadá. Também passei por isso, de algumas pessoas falarem pra mim, não, vai lá naquele restaurante, é mais fácil, ganha mais, por que é que tu tá indo querendo trabalhar em loja? E eu falava, não, eu preciso melhorar o meu inglês, eu quero melhorar o meu inglês técnico de moda também, eu quero aprender sobre o vocabulário de moda, eu quero aprender sobre tecido, sobre modelagens e etc. E decidi seguir esse caminho, assim, parecido com o teu pensamento. E eu acho que essas coisas têm um impacto muito grande em manter a gente conectado com a moda e apaixonado pela moda, porque eu vejo que é muito fácil se perder do caminho e trocar de área. Eu acho que também não tem problema nenhum trocar de área, mas tá consciente do porquê que isso tá acontecendo, né? E não só deixar uma frustração de às vezes não conseguir se encaminhar, mas sempre tentar melhorar com o próximo capítulo da tua vida, né? Sim, Então, acho que total. você foi muito determinada, assim, mesmo desde o início lá dessa experiência que não deu muito certo, mas você sempre estava procurando algo melhor. E eu sempre quis seguir morando fora, então eu sempre tentava achar uma maneira de seguir fazendo isso, não importa onde. E onde eu pudesse aprender. Então, pra mim, eu sempre vi como aprendizagem, sabe? Eu vou pra China, eu vou aprender. Eu vou pro Vietnã, eu vou aprender. E foi super útil, assim, foi super válido. Eu não me arrependo de nada e não trocaria nada mesmo, assim. E como que eu tô dia a dia trabalhando como tech developer aí na Lulu? Então, o começo foi foi um choque, assim, né? Até porque, claro, eu tava numa empresa nova, que eu não conhecia, então eu tava super confortável na minha empresa anterior, 10 anos ali, eu já sabia tudo. E aí eu caí aqui de paraquedas numa empresa totalmente diferente. E aí eu lembro que também na época a gente não tinha gerente e tal, agora a gente já tem. E foi muita. Eu tive que aprender fazendo, as pessoas eram muito rápidas, faziam tudo muito, sabe? Todo mundo sabia muito de construção, que foi um choque pra mim quando eu cheguei aqui, a construção de produto. Como a gente não trabalha tanto com o fast fashion, com zero fast fashion, né? É mais, todo mundo sabe o que esperar da Lulu. Já tem as franchises que eles chamam, que é a peça que todo mundo sabe como é que vai ser, como é que é a qualidade, como é que é a construção. Então, assim, fichas técnicas super elaboradas, uma construção super complicada, desenhos de como costurar uma peça, uma visão lateral, sabe? Coisas que eu nunca tinha visto, pra ser sincera. Eu tinha visto fazendo, mas nunca vou desenhar isso no papel. Então, no começo foi um baque, assim. E outra coisa, né? Polegadas, inches. Então, o meu primeiro objetivo foi aprender inches aqui, porque eles não usam centímetros. Então, o começo foi assim, meu Deus, vamos lá. Mas eu acho que a adaptação demorou mais ou menos uns 3, 4 meses, que eu tava bem... Acho que foi a primeira vez que eu fiquei bem... Que eu me questionei se eu realmente sabia fazer as coisas, porque eu acho que foi esse começo que eu tava mais insegura e tal. A língua também, por mais que eu já tivesse estudado inglês, falasse inglês, morasse em outros lugares, era um vocabulário diferente. Não era o vocabulário que eu estava acostumada a usar, o vocabulário em inglês que eu estava acostumada a usar na China. Então era um outro vocabulário. E também, assim, são pessoas nativas. Então eu lembro que até numa prova eu contei, acho que 5 maneiras de falar que a bainha estava enrolando. Que 5 pessoas diferentes... E eu, meu Deus do céu, por que vocês não escolhem uma maneira só? Por que a gente tem que falar 5 maneiras diferentes, sabe? Então, que na China a gente falaria uma. Porque eu acho que, assim, o fornecedor... Exatamente, não é a minha língua, Sim. Não é a dele. Então, assim, sabe? E até a estrutura da língua chinesa é muito... Te dá o que é. É a pessoa, o problema e o momento que tá acontecendo. Então, não tem preposição, não tem... O passado também não tem... É só lã pra ser o passado. Então, assim, é muito cara crachá. E aqui, minha filha, tu pode inventar. Aí eu dizia, gente, 5 maneiras de falar a mesma coisa. Eu sei, talvez eu sabia 2 ou 3 dali, mas outras 2 eu tava, não faço ideia. Nas aulas do Fashion Vocab Talks, eu até gosto de falar para as alunas.
Eu aprendi desse jeito na empresa que eu trabalhava lá em Toronto. Pode ser que no sul da Europa seja diferente, pode ser que lá na Ásia seja diferente. Então, avalie aí qual o jeito que você quer falar, mas pode ser que você ouça algo diferente. Nunca aprender inglês, a gente com o tempo aprendendo inglês, a gente aprende isso, né? Que existem várias formas de falar, como você falou, e tem que ser flexível e tentar, se não souber, se você quiser perguntar, pergunta, se não, tenta aprender pelo contexto, mas fica calma, assim, é bem complexo mesmo. E é muito curioso, porque eu vejo que aqui, as minhas colegas canadenses, elas escrevem umas coisas lindas, os feed comments delas são maravilhosos. E eu escrevo mais ao ponto, porque eu sei que é isso que vai funcionar na Ásia, entendeu? Porque alguém vai ter que ir lá traduzir do inglês pra língua local e tal. E é muito engraçado que eu não tenho nenhum problema com os fornecedores entenderem o que eu tô escrevendo. E às vezes quem fala inglês super bem, tá escrevendo uma frase linda, confunde um pouco eles, porque é muito bonita a frase, sabe? É muito complicado. Então, às vezes, isso também me ajudou. Eu falei, bom, não ser a minha primeira língua e eu já ter essa experiência na Ásia, me faz entender e eu sei como lidar com o pessoal. E eu sei o que fazer, o que escrever pra eles fazerem o que eu quero que eles façam. Então, isso também é curioso e me ajudou bastante, assim, ir direto ao ponto. Perfeito. E aí, como é que é o teu dia a dia? Tu tem muitas peças para avaliar num dia, ou tu trabalha por projetos? Como que é o dia a dia de uma tech developer? Bom, a gente é dividido em setores, ali em departamentos. Eu faço a parte de lounge, que é o pós-academia, digamos assim, que tem as calças de moletom, os casacos, aqueles uns casaquinhos mais, como é que eu vou dizer, que é o Define. São aquelas jaquetas mais, não compressoras, mas saiu da academia, bota uma jaquetinha e vai fazer alguma coisa, sabe? E no começo eu fui contratada para fazer os second layers, que eles chamam, que é o casaco, né? Qualquer coisa que é colocado por cima. Mas aí depois com essa minha nova chefe que entrou, ela disse, não, vamos mexer, eu quero que todo mundo faça tudo. Então, eu faço short, calça, primeira peça também, tudo. Basicamente, eu recebo as peças, eu tenho uma contagem de peças por estação. A gente tá fazendo 4 ou 5 estações ao mesmo tempo agora, depende do período, né, do processo que cada uma tá, do estágio que cada uma tá. Eu recebo as peças, eu meço, ou algum assistente mede, eu olho a construção, eu bato tudo com a ficha técnica, tudo, pra ver assim se a parte de dentro tem que ser um line, tem que ser o face tem que ser de outro tecido. Então eu tenho que ver se está correto, se está tudo batendo, se realmente a peça está refletindo a TP, né, a técnica TP, yes. Vou falar em inglês um pouco mais aqui. E aí eu faço isso, vejo construção, acabamento, vejo o que tá bom, o que tá ruim. Coloco a peça flat na mesa para ver se tem alguma coisa que eu acho que já pode melhorar. Tiro algumas fotos. Vejo o que eu pedi na peça anterior. Vejo se foi feito ou não, o que eu consigo ver na mesa, né? Não o que eu consigo ver no corpo. E aí já coloco as medidas que estão fora para ver se a gente volta pra tabela ou se a gente permanece com aquela medida da peça. E aí a gente vai pra prova. A prova aqui em si é uma coisa bem séria, assim, não é uma coisa que faz correndo. Tem que estar todos os processos certinhos, né, medir, ver, avaliar. E aí eu tenho geralmente o Product Developer comigo ali, que é o responsável por mandar os comentários pro fornecedor, pelo todo o processo da peça. Eu tenho a designer que criou. E eu tenho, às vezes, o Pattern Engineer, que é a pessoa que fez a modelagem, né? E aí eu vou lá, começo, tá aqui as medidas, isso tá errado, eu acho que a gente pode fazer isso, aquilo. E aí até a modelista tá olhando o molde, ela diz, realmente, esse slope aqui tá muito, vamos diminuir. A gente já bota Aí eu tenho que falar pra pessoa que tá tomando nota o que a gente vai fazer. Eu falo diminuir tal e tal coisa. Isso no começo foi difícil, porque eu não sabia usar as palavras certas, né? O que eles usavam. Hoje, depois de um ano, já tá tranquilo. Mas no começo eu dizia assim, bota o ombro aí eu vou ver depois o que eu escrevo, sabe? E aí também a Product Developer traz o preço, se faz sentido. Aí a designer, eu quero diminuir o decote, quero fazer isso, fazer aquilo. Aí, às vezes, elas, eu quero diminuir o comprimento. Eu falei, tá bom, mas aí não vai mais ser a classificação de waist length. Aí vai virar um cropped, sabe? E aí ela, então mantém. Aí a gente fala, vamos fazer um oversize. Aí pra gente, o oversize é 46 inches, né? Na circunferência pra mais.
Aí, às vezes, diminui, eu falo, então vai ser relaxed. Então, assim, esse tipo de coisa que a gente vai falando e vai trazendo. E aí a gente constrói a peça juntos ali. E aí a gente tem né, P1, P2, P3, até o size run, que é antes da produção, né? Antes da pré-production, vamos dizer assim. E aí é basicamente isso. Tem que ter certeza que as peças vão chegar até o size run como elas têm que chegar. Enquanto isso eu falo com o fornecedor, às vezes tem muita sugestão, às vezes tem muita coisa detalhes que eu não noto na ficha, que não tá batendo com a peça e eles fazem os call-outs, que eles chamam essa palavra, eles amam aqui. Tudo que é call-out, call-out. E aí é basicamente isso, assim, ter certeza que as peças vão chegar em size run. Eu entrevistei a Alana Caneia, ela trabalha na Marks, lá em Calgary, e ela tava falando que ela ficou impressionada também com as provas que eles têm lá na Marks. Ela também é Technical Developer, né? E ela falou com a quantidade de pessoas que tinha na prova comparado com as provas que ela fazia em outras empresas que ela trabalhava no Brasil. Que tinha, sei lá, só 2 pessoas participando e era uma coisa muito rápida, né? E ela falou, nossa, olha só quanta gente tem aqui nessa prova, uma coisa muito séria. E ela falou, gente, oficialmente essa empresa que eu trabalho não é fast fashion, porque uma empresa de fast fashion não pode gastar tanto tempo e tanta gente para fazer uma peça, porque as coleções são muito maiores e também o tempo de desenvolvimento é muito menor, né? Então ela falou que ela tá achando muito interessante passar por essa fase lá na Marks, porque ela realmente tá aprendendo muito sobre a parte técnica, como tu falou, e tá tendo muito mais tempo comparado com outras empresas para prestar atenção nos pequenos detalhes que vão fazer com que a peça seja mais duradoura. Com certeza. E também porque aqui tem muito essa coisa da cultura de a Lululemon ter as peças muito boas, que duram, né? E assim, é um preço elevado, então a qualidade tem que estar boa, a construção do produto tem que estar boa. Porque as pessoas têm que pagar e tem que ser equivalente ao que ela tá pagando, ela tem que receber na peça, né? Então é uma coisa que é bem... As pessoas puxam bastante a gente com isso, assim, tem bastante... Até a minha chefe, como é que tu vai resolver isso? E tal coisa. E às vezes até na hora da prova, assim, eu não vou saber exatamente, eu vou pensar, mas eu digo, eu vou olhar e te digo. E realmente é um momento muito sério, é um momento que nós, TDs ali, a gente lidera esse momento, né? Então eu lembro que no começo, claro, foi um pouco mais difícil, mas hoje eu noto que me ajudou muito a desenvolver o meu inglês canadense, digamos assim, porque é o meu momento, eu tenho que ir ali falar, sabe? Eu tenho que ir ali me desenvolver e eu me concentro muito pra não me sabotar e me confundir, sabe? Então eu penso bem na minha peça, eu realmente não penso em mais nada, eu tô focada no que eu tô fazendo pra não me sabotar e dizer, não sei falar essa palavra ou vou me confundir, sabe? Então o foco total é ali pra não deixar pensamentos ruins, assim, tomarem conta e eu não conseguir falar o que eu quero falar. Então, é legal porque pra mim foi bem isso, assim, eu acho que é uma coisa muito norte-americana. Eu não via tanto isso no Brasil, era uma coisa bem mais fácil, digamos assim, com menos pessoas, menos formal. E aqui não existe isso, vou pegar a peça e vou ali provar. Não, tem que ser tudo marcado, tudo com schedule, assim. Aqui é tudo muito, muito certinho, assim. Até, às vezes, quem não é da área, quem não entende, quem nunca trabalhou numa marca dessa, pode olhar e falar, essa empresa só vende as peças, tudo marketing, só porque eles construíram uma estratégia de marketing muito boa, mas... esquece de todo o investimento que tem em pessoas como tu, super especialistas nesse desenvolvimento técnico, todas as horas gastas investidas em fazer prova, em testar a matéria-prima. Eu trabalhei com matéria-prima, então eu sei o quanto algumas marcas, a marca que eu trabalhei pelo menos, eu acho que na Lulu é parecido porque eu tive colegas de trabalho que também já trabalharam aí com matéria-prima. Eles falaram que é tudo rigorosamente testado e se não passa nas métricas que a empresa determina ali de teste para durar muito tempo, é recusado ou é redesenvolvido com o fornecedor. Então tem todo esse gasto aí de amostras, pessoas fazendo com que isso saia certo. Não é, na minha visão, muitas das marcas que estão aí, que são de alta performance, não são só marketing, elas realmente gastam muito dinheiro para fazer com que o produto seja muito duradouro e faça jus à fama, né, como tu falou, da Lululemon ter muitos produtos muito duráveis, né? Total, e assim, a gente tem legenda para costuras.
Então, eu nunca tive legenda para costuras. E aqui é a gente que define a costura, não é o fornecedor. Então, eu lembro que no começo eu me encerrava numa salinha e eu via vídeos no YouTube para entender qual costura era qual. Porque às vezes no Brasil a gente chama de outro nome, né? E era uma coisa que eu nunca tive que lidar em inglês, porque era uma coisa muito que o fornecedor escolhia. Eu só dizia para melhorar a construção, o acabamento. Então aqui eu me vi tendo que entender realmente, ok, isso aqui vai ser o serge, vai ser o overlock, depois eu vou fazer um cover stitch, que vai ser ou de, que eles chamam de stitch in the ditch, que é o 1/8, né, que é bem pertinho da costura, ou do corte, né, ou eu vou ter que fazer com mais ou menos quarter, né, um quarto de distância. Então, assim, várias coisas que eu... esse processo aqui, como é que eu faço? Então, para fazer essa costura eu preciso dessa antes. Isso foi uma coisa muito nova para mim. E eu me encerrei num quartinho ali, numa salinha, e eu via vídeos, até para entender o que eu poderia sugerir, se fazia sentido para os tecidos, e qual era o processo produtivo dessa parte de costura. Porque eu tinha ido muito em fábrica para ver o processo produtivo como um todo. Mas aí, quando caía nessa parte tão específica de dizer qual costura eu vou fazer aqui, qual é o SPI, que é o Stitch per Inch, né? Qual é a quantidade de pontos que eu vou fazer por inch, era uma coisa muito específica. Então, para eu poder falar isso com mais propriedade, foi pesquisando mesmo. Era YouTube todo dia, vendo vídeo até aprender um pouco mais. Perfeito, Anne. E quais são os vocabulários mais comuns, assim, do teu dia a dia? Tu pode compartilhar com a gente? Eu acho que eu já falei alguns aqui, né? Porque, basicamente, quando tem algum problema, alguma coisa que eles falam muito isso do call out. E eu falo muito do under spec e over spec, quando tem alguma coisa que não tá batendo com a tabela. Uma coisa que eu aprendi, que eu nunca tinha escutado, geralmente quando o decote ali, a ribana tá um pouco solta, eles falam gaping. Uma palavra que eu aprendi aqui também, que o neck tá gaping, por exemplo, que é quando... Aí, outra coisa também que eu acho que eu também nunca tinha escutado, por exemplo, se tem muito tecido numa cava, se tá acontecendo muita coisa ali, eles falam collapsing, então tá collapsing a peça. Outra coisa também que eu não tinha escutado e que eu uso bastante aqui, quando alguma peça tá abrindo assim, sabe? Tu vê a barra dela abrindo, que eles falam tenting. Porque parece uma cabana. Cabana, E aí eu já me apropriei do tenting também. Então esses são os que eu mais escuto e que eu mais uso, eu acho, sabe? Porque eu adaptei, assim, eu escolhi um pra cada coisa e eu falo aquele ali. Eu não falo milhões, então eu escolho aquele ali. Ou se uma peça tá na frente subindo, a gente fala hiking up também. E a gente fala muito do slope, né, do shoulder aqui, que às vezes não tá muito, não tem o suficiente, tanto não tem a abertura para um ombro aqui para ficar confortável. Acho que seriam esses que eu uso mais no meu dia a dia. Muito bem. Anne, adorei conversar contigo, tua história é linda demais, eu suspeita, né, já ouvi em detalhes outras partes também. E quero te agradecer muito por ter vindo aqui compartilhar com os mochilers a tua história, inspirado. Tenho certeza que você vai receber muitas mensagens deles. E um dia a gente se encontra aí de novo no Canadá, ou se você vier pra Europa, me avisa que a gente vai sair para dar uns rolês de novo aí de bike, assim como a gente fez lá em Toronto. Muito obrigada. Foi incrível. Eu que agradeço, amei revisitar minha própria história, muito legal olhar para trás e ver tudo e contar. E eu tô super aberta, assim, dúvidas, perguntas, qualquer coisa, eu tô super aberta. Mochilers, se vocês curtiram esse episódio tanto quanto eu amei, compartilhem com outros mochilers que também desejam viver uma trajetória internacional e merecem ouvir uma trajetória inspiradora, assim como a da Anne. Tem 5 estrelas pro Moda na Mochila no Spotify. E beijinhos e até a próxima!